Mas são poucas as vezes que a gente conhece empreendedores que já fizeram de tudo um pouco. Olá, eu sou Pedro Mello e hoje no Fiz do Zero a gente vai conhecer a história do Rogério Rubini, o fundador da Contém um Grama. Bem, hoje no Fiz do Zero a gente está aqui para conhecer a história do Rogério Rubini. Rubini, você tem aqui uma história de empreendedor daqueles que já fez de tudo, né? Pelo que eu entendi. Verdade. Até garimpar ouro, você foi atrás de buscar a garimpagem, né? Conta pra gente como é que foi o começo. Eu venho de família de empreendedores lá de Santa Catarina, bisavô, avô, pai, e eu também empreendedor, e meu filho, pelo jeito, também vai no mesmo caminho. Nós morávamos lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e aí, num determinado momento, nós tínhamos uma fábrica de tintas, nós vendemos essa fábrica de tintas para o grupo WEG, que hoje se chama WEG Química. E mudamos aqui para o interior de São Paulo, na cidade de São João da Boa Vista, onde meus avós maternos moravam e onde eu já vinha passar férias na minha adolescência. Quantos anos você tinha nessa época? Quando eu me mudei, eu tinha 24. E aí, o meu sogro veio atrás da filha, né? Porque nessa época você casou, ou seja, já você era veio casado. Você já casou era com quantos anos? Com 18 anos. Putz, grama, vai começar. Isso que é carreira empreendedora familiar cedo também, sempre, né? Sempre. E com 24 anos, a gente já tinha 2 filhos, né? E nos mudamos aqui para o interior de São Paulo. E a partir daí, meu sogro, né, não conseguiu ficar longe da filha e veio atrás. E quando ele vendeu a propriedade lá em Jaraguá do Sul, ele acabou recebendo em pagamento, né, uma quantidade de malhas. E ele, em São João da Boa Vista, criou uma empresa, no dia 18 de julho de 1984, para vender, uma loja para vender essas malhas. 2 meses depois que a gente chegou, né, eu já tinha entrado de sócio com ele, eu e meu pai entramos de sócio na empresa com ele. Foi tudo muito rápido. Ele entrou com o estoque inicial. Nós, eu e meu pai, entramos com um pouco de dinheiro. Com um pouco de dinheiro e montaram o quê? Uma loja? O que era? Uma loja, 2, 3, em menos de 6 meses nós tínhamos 5 lojas. E essas lojas eram chamadas de lojas da balança, porque a gente vendia malhas por quilo, como ela em Santa Catarina. Não sei se ainda hoje, mas naquela época era. Né? Vendia, como é que funciona isso? Escolhia as malhas, né? Consumidores pega as malhas, coloca em cima da balança, é um preço por quilo, o quilo que pesou você paga e tudo bem. Uma das lojas principais ficava na beira da rodovia que vai para Poços de Caldas. E a gente começou a perceber um fluxo de turismo com um poder aquisitivo mais elevado. E a gente percebeu que a gente precisaria começar a fabricar nossas próprias malhas para a gente poder corresponder à expectativa daquele consumidor, né, que estava entrando na nossa loja. E nós iniciamos a fabricação das malhas, né, da Contém um Grama naquela época. Só que naquela época não chamava Contém um Grama. De onde você tirou essa ideia de colocar um nome totalmente diferente que é Contém um Grama? Então, a gente chamava Algodão do Brasil, a empresa, a malharia, e tudo que a gente tentou registrar esse nome, mas não dava. Algodão do Brasil, o nome Brasil é de domínio público, não é possível você registrar. No fim de tarde eu já estava meio aborrecido, falei, quem sabe no armáriozinho do banheiro, um lugar totalmente improvável, eu consigo encontrar, né, uma inspiração. Foi abrindo um armarinho do banheiro à procura de alguma coisa, ele deu de cara com uma pomada que tinha lá, contém não sei quantos gramas. O conteúdo do frasco contém 60 gramas, olhei assim, achei super legal, falei, vai ser isso daqui mesmo. Troquei os 60 por 1 e aí, né, foi embora. Até essa época você já estava ainda sócio do teu sogro, do teu pai? Quando virou o Contém um Grama? Nessa época meu sogro já tinha saído da sociedade, tinha ficado eu e meu pai, né? E depois de mais algum tempo meu pai acabou saindo também e ficou eu só na empresa. Como é que foi essa trajetória? Você montando a Contém um Grama como malharia? Então, a gente vendia para boutiques multimarca no Brasil inteirinho, né? E já tinha uma boa clientela. E numa certa altura a gente começou a olhar para o mercado e viu que o pessoal estava lançando o seu perfume. A Giovanna Baby tinha o perfume, outras marcas. Perfume doce pra caramba. A Zump, a Fora, todo mundo tinha lançado o seu perfume. A gente falou, pô, vamos lançar o nosso também, junto com as nossas camisetas, vamos lançar um perfume. A gente procurou no mercado fornecedores, né, de fragrância e aí eles nos deram diversas amostras, a gente preparou os vidrinhos, colocamos etiquetinha com, né, escrito com caneta, né, Bic, cada uma das etiquetinhas, e aí saímos para o campo pesquisar com os amigos, com os parentes lá da cidade. E mostra um, mostra outro, tudo mais, a pessoa dizia, não, eu gosto mais desse cheiro, desse perfume, só que a pessoa dizia assim, eu quero comprar esse daqui, quanto que é? Quanto que você me vende assim?
gente falava assim, não pode vender esse daqui, é amostra, ainda preciso dele para pesquisar outras pessoas. Mas eu quero, eu adorei esse perfume aqui, me vende. Eu falei, opa, aí tem uma coisa curiosa, eu nunca tinha visto isso. Ao invés de lançar um perfume, acabamos lançando 20. Nossa empresa, ao invés de continuar sendo uma confecção, se transformou numa perfumaria. Saí fora do negócio de malharia, de confecção, vendendo para boutique multimarca e fomos para o outro canal de distribuição, que no caso da perfumaria era a venda direta. Como é que você começou? Para começar, até que começasse a vender, e, enfim, né, o capital de giro inicial, né, eu comecei minha esposa a gente vender a nossa casa. E nós vendemos a nossa casa, fomos morar numa casa alugada e conseguimos $50 mil de capital para dar o pontapé, né, reiniciar o nosso negócio. O que a gente fazia? Preparava a gente chamava de kit distribuidor, né? Preparava uma caixa de papelão, colocava lá um equivalente a uns $500 de produto, preparava umas 5 ou 6 caixas, quer dizer, em tese, né, sempre otimista, imaginando que com as 5 ou 6 caixas a gente abriria 5 ou 6 distribuidores, né? E aí eu pegava o carro, saía, era uma Elba naquele tempo, colocava na Elba e saía de manhã cedo, né, lá nas cidades da região. Eu vou dar um exemplo que eu me recordo bastante de Indaiatuba, interior de São Paulo. Cheguei de manhã cedo lá, num bairro qualquer, numa rua qualquer, não sabia nem onde era, nem como chamava a rua. Bati numa casa, perguntei, você conhece alguém que venda Natura, Avon, alguma marca de venda direta? Elas me indicavam, eu batia na casa da pessoa, literalmente assim, de novo, sem ter ouvido falar, enfim. Aí eu pedi a licença para descarregar a minha caixa, abri a caixa e falava, olha, a gente lançou essa marca de perfume, são esses daqui, são... Né? Aí tinha aquele papo de vendedor, a qualidade é excelente, só essências importadas e tudo mais. Você não quer ser a minha distribuidora aqui em Indaiatuba? Olha, mas o que eu faço? Mas não tem que fazer nada, eu deixo aqui para você os perfumes. Né? Só tem que vender. Óbvio, só tem que vender. Né? Você não tem que fazer nada para ficar com os perfumes. Tudo que você tem que dizer é sim. Se você disser sim, eu te deixo a caixa. Não tinha que pagar nada? Não, eu não podia exigir. Porque se eu exigisse alguma coisa, ela não compraria. Entregava as coisas e ia embora. Né? Depois de 15 dias eu ligava. E daí, deu certo? Começou a vender? E por incrível que pareça, começou a vender e vender bastante. Assim eu abri umas 30, acho que umas 35 distribuidoras desse jeito. Começou com as primeiras distribuidoras, você foi para 30 e depois como é que foi o crescimento? Aí foi uma loucura. Aí disparou, em um ano e pouco eu já tinha mais de 200 no Brasil inteirinho, eu já estava espalhado pelo Brasil inteiro. A minha relação com a Contém um Grama começou lendo alguns jornais especializados, algumas revistas especializadas, onde falava de uma empresa lá em São João da Boa Vista que tinha uma proposta diferente de perfumaria, de cosmético, essas coisas todas. Eu peguei o carro, fui até São João da Boa Vista para conhecer a empresa, para saber como ela funcionava. Então, quando eu cheguei lá em São João da Boa Vista, foi que eu vi a empresa, tomei um choque porque vi que era uma proposta muito interessante. Então, Rogério, você estava crescendo que nem um maluco com as vendas diretas. Virou alguma bagunça em algum momento, assim, perdeu o controle? Não chegou a perder o controle. A gente trabalhou bastante, a equipe era muito comprometida e estava indo super bem. Mas aí depois deu uma estabilizada, né? E eu falei, bom, a gente precisa buscar novas ideias. E aí em 2000 a gente resolveu começar com lojas Contém um Grama também, além da venda direta, lojas também. Foi aí que você enfiou o pé no franchising? Aí nós entramos em franquia de lojas de perfumaria. O empreendedor tem que ter presente de que ele tem que procurar se diferenciar, principalmente o pequeno empreendedor. O mercado hoje é muito disputado, então ele tem que procurar se diferenciar, procurar um nicho. É fundamental o foco, porque o empreendedor tem essa tendência de criar e ter muitas ideias, então ele tem que ter disciplina. A partir do momento que ele escolheu um nicho, um foco, né, ele tem que focar isso e seguir em frente. Eu acho que com bastante coragem, determinação e persistência e disciplina, a gente chega lá. Pô, Rogério, obrigado por ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns por ter reinventado seu negócio algumas vezes, né? É um exercício que poucos empreendedores têm a coragem de fazer. Bem, o Fiz do Zero fica por aqui. Hoje a gente conheceu a história do empreendedor Rogério Rubini, o fundador da Contém um Grama. Semana que vem a gente volta com mais uma história de sucesso. Até lá!